Cheguei em casa com 15 milhões de reais na bolsa e minha mãe me mandou arrumar as malas. Meu nome é Isadora Vale. Tenho 35 anos e dirigi 3 horas porque queria que meus pais ouvissem sobre o prêmio da Mega Sena de mim primeiro, e não pelas notícias. Nem consegui passar da mesa da cozinha. O sino de jantar de latão ainda estava no balcão. O mesmo sino, a mesma casa, o mesmo quarto que eu pagava todo mês desde o ano em que o banco quase tomou. Então mamãe olhou para cima e disse: "Arrume suas coisas. Este quarto agora é da sua irmã. Você é adulta, Isadora. Dê um jeito." Vivian tinha voltado para casa naquela manhã e, do nada, eu era a que estava sendo despejada. Então eu dei um jeito. Não chorei. Não expliquei. Saí com o bilhete premiado ainda na bolsa. No dia seguinte, eles viram meu nome nas notícias e foi então que perceberam que tinham me expulsado da única coisa que não podiam se dar ao luxo de perder. Se essa última frase tocou em algum lugar que não deveria, me faça um favor e dê like. Depois se inscreva. Esta história fica mais pesada antes de melhorar e você vai querer estar aqui quando ela virar. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo. Gosto de saber quem está aqui. Eu sou Isadora Vale. Esta é a história de quem realmente sustentava aquela casa e o que aconteceu no dia em que eles finalmente descobriram. Deixe-me levar-lo de volta à tarde em que ganhei. A luz fluorescente sobre o balcão do posto de gasolina zumbia, enquanto o atendente passava meu bilhete no scanner pela segunda vez. Ele não disse nada no início, só olhou para a telinha, depois para mim, depois de novo para a tela. Uma fila estava se formando atrás de mim. O alarme de algum carro apitou 2 vezes no estacionamento. Uma criança implorava à mãe por um suco colorido azul perto do freezer. "Senhora", disse o atendente, "a senhora vai querer se sentar." Eu não me sentei. Segurei a borda do balcão e li os números na tela eu mesma, um por um, devagar. Porque no meu trabalho um único dígito trocado pode custar a casa de alguém. Os números batiam. Todos eles, 15 milhões de reais. Quero dizer que meu primeiro pensamento foi algo grandioso. Uma praia, um carro novo, pedir demissão. Não foi. Meu primeiro pensamento foi um nome, e ele chegou na voz da minha mãe. Não a voz neutra que ela usava comigo, mas a voz quente que ela guardava para outras pessoas. A voz de almoço de igreja. A que dizia orgulho em voz alta, onde as pessoas podiam ouvir. "Mamãe primeiro." Eu disse para ninguém. Vou contar para a mamãe primeiro. É uma coisa estúpida de admitir. Eu tinha uma colega 2 mesas adiante que teria me abraçado com força suficiente para quebrar uma costela. Tinha minha tia Helena que teria gritado de verdade. Não tinha marido, não tinha filhos, ninguém me esperando no apartamento em Curitiba, além de uma planta que eu esquecia de regar. Mas a pessoa que eu queria que estivesse naquele posto de gasolina com o bilhete premiado enrolando úmido no meu punho, era a única mulher que tinha passado 35 anos olhando através de mim para o que quer que estivesse atrás. Comprei uma garrafa de água que nunca abri. Entrei no carro. Coloquei o bilhete atrás do quebra-sol, onde podia ver a pontinha dele o caminho todo, como se pudesse evaporar se eu parasse de verificar. Depois peguei a rodovia e apontei para a cidade no interior. Dirigi o caminho todo ensaiando. Essa é a parte que é difícil de viver agora. Planejei como devolveria a vida dos meus pais. Pagaria a casa à vista, tudo quitado, sem mais banco, um presente. Imaginei as mãos da minha mãe voando para a boca. Imaginei só uma vez ser a filha para quem a sala se virava em vez da que era esquecida. Eu já tinha levado boas notícias para casa antes, notícias menores, um exame limpo depois de um susto meu, e vi ser dobrado no que quer que fosse a crise da Vivian naquela semana. Mas isso era grande demais para ser dobrado. Dessa vez, pensei que teria que aterrar. 3 horas de rodovia, ensaiando como contar para eles. Você aprende uma família pelo lugar onde você fica nas fotos dela. Tem uma na parede do corredor dos meus pais, tirada no Natal em que eu tinha 26 anos. Minha irmã Vivian está bem no centro, rindo no meio, o braço da minha mãe enganchado nela. Meu pai Roberto tem a mão no ombro da Vivian. E ali, na borda direita, meio passo atrás, ligeiramente fora de foco porque a câmera escolheu o meio do quadro para ficar nítido. Sou eu. Você poderia me recortar daquela foto e não perder nada da composição. A casa ainda pareceria uma família. Essa era minha posição, não cruelmente, apenas estabelecida,
do jeito que os móveis se acomodam no chão ao longo dos anos, até você esquecer que foram colocados ali de propósito. Vivian era com quem eles se preocupavam. E preocupação, na minha família, é o tipo mais barulhento de amor. Vivian tinha os sentimentos grandes e as saídas dramáticas e os namorados que nunca davam certo. E cada um desses recebia telefonemas, correntes de oração e lasanhas. Eu era o outro tipo de filha, o tipo que ninguém liga porque nada está errado. Isadora está bem, minha mãe diria, acenando com a mão só de pensar em mim. Ela não precisa de mimo. Construí uma vida quieta e útil a partir dessa frase. Entrei para o trabalho com documentos de imóveis. Sou examinadora de títulos, o que significa que passo meus dias lendo a história de quem possuiu o quê e se tinham o direito de vender e o que estavam escondendo quando tentaram. É um trabalho cuidadoso, sem glamour, e eu sou muito boa nisso. Posso ler uma pilha de documentos e dizer onde está a mentira. Mantenho meu próprio apartamento impecável. Pago toda a conta no dia em que chega. Por todas as medidas que minha família já usou, eu era a que tinha dado certo e era estável. E estabilidade, ao que parece, é fácil de confundir com não precisar de nada. Lembro de um domingo, alguns anos atrás, Vivian parada na porta do meu antigo quarto com os braços cruzados, meio brincando e meio não. Este vai ser meu lugar algum dia. Você vai ver, ela disse, olhando ao redor das paredes entre as quais eu cresci. Eu ri e deixei passar. Claro que ri. Era meu quarto de infância numa casa com meu nome na escritura. A ideia era absurda, forte. Essa era a palavra que eles me entregavam ano após ano, como um presente pelo qual eu deveria ser grata. Eu ainda não entendia que forte era só a palavra que eles usavam para as coisas que pretendiam tomar. Tem um sino de jantar de latão no balcão da cozinha naquela casa, e ele pertencia à minha avó. Vovó Rosa morou com meus pais na última década da vida dela, no quarto dos fundos que pegava o sol da manhã. Ela era quem tocava aquele sino todo jantar pelo tempo que eu tenho memória. Ela ficava no pé da escada com aquele sininho de latão na mão envelhecida e tocava 2 vezes, e o som subia pela casa toda como algo com batimento cardíaco. Quando eu era pequena e ficava para trás da mesa porque ficar para trás já era meu instinto, ela pegava meu olhar do outro lado da cozinha e batia no assento vazio ao lado dela. Sempre tem um lugar para você, Isadorinha, ela dizia. Sempre aquelas palavras. Sempre aquela cadeira, a do pé da mesa. Ela era a única pessoa naquela casa que me procurava primeiro em vez de por último. No verão em que voltei para casa para ajudar depois que meu pai perdeu o emprego, ela me encontrava na pia à meia-noite com as mãos na água da louça e pressionava a palma da mão entre minhas omoplatas e me dizia a mesma coisa toda vez, devagar, como se precisasse que eu carregasse isso o resto da vida. Não deixe eles te tornarem pequena, dizia. Está me ouvindo? Não deixe. Ela faleceu naquele fevereiro. Pneumonia. Rápido. Num quarto de hospital que cheirava a antisséptico e aos lírios que alguém já tinha começado a mandar antes mesmo dela partir. Eu era quem segurava a mão dela. Vivian estava a caminho e não chegou a tempo. Minha mãe planejou um belo velório e aceitou os pêsames de todos com graça. O sino não tinha tocado desde fevereiro. Estacionei na entrada com o bilhete no bolso. Para entender a cozinha, você tem que voltar 6 anos para a noite em que assinei. Foi na primavera em que as cartas começaram a chegar. Eu já estava em Curitiba construindo minha pequena vida cuidadosa quando meu pai me ligou numa terça à noite e a voz dele fez algo que eu nunca tinha ouvido. Ela tremeu. Vamos perder a casa, Isadora. Roberto Vale disse. Ele tinha sido dispensado numa rodada de cortes na fábrica, o tipo que pega os homens que deram 20 anos ao lugar e chama de reestruturação. Depois teve o hospital. Um susto no coração que não era nada e custou tudo mesmo assim. 2 parcelas atrasadas viraram 3. O banco tinha mandado o tipo de carta que chega no envelope com janelinha de plástico. O tipo que usa palavras como aceleração e direito de cura. Meu pai tirou foto com o celular e me mandou. E eu sentei na minha própria mesa da cozinha e li do jeito que lia centenas de arquivos para estranhos. Só que esse tinha o endereço da minha infância digitado no topo. Houve uma reunião de família. Sempre tem uma reunião de família numa história assim, embora na época não parecesse uma história. Parecia uma cozinha cheia de gente assustada, olhando para a única de nós que não estava chorando. Minha mãe chorou. Meu pai não conseguia terminar as frases. Vivian estava lá também,
entre apartamentos, entre empregos, e quando a conversa girou em torno de quem poderia realmente fazer algo, Vivian disse que ajudaria como pudesse e nunca disse como. E ninguém pressionou porque ninguém nunca pressionava Vivian. Vovó Rosa sentou no pé da mesa com as mãos dobradas e observou todos nós. Alguém tinha que assinar. Todos olharam para mim. Eu tinha o score de crédito, tinha o emprego estável e sem dependentes e o temperamento que não quebra em crise. Então fiz o que faço. Resolvi. Refinancei a casa toda num novo empréstimo com meu nome porque era o único jeito dos números passarem. E entrei na escritura como proprietária junto com meus pais e assumi os pagamentos. O banco ficou satisfeito. As cartas pararam. Vovó Rosa manteve o quarto dos fundos com a luz da manhã e meus pais mantiveram o endereço que tinham há 30 anos. E eu disse a mim mesma que finalmente tinha feito algo por essa família que eles não poderiam de jeito nenhum ignorar. Lembro da minha mãe naquela mesa de assinatura. Ela não disse obrigada exatamente. Viu o tabelião deslizar a pilha de papéis para mim e disse a coisa que passei 6 anos fingindo ser o mesmo que obrigada. Você é a que não tem todas as complicações. Lúcia Vale disse e acenou para a caneta. Eu assinei. Eu sempre assinava. Depois disso, o pagamento simplesmente se tornou parte de quem eu era. Um pouco mais de R$2.000, a mesma semana todo mês, debitado automaticamente da minha conta antes mesmo que eu sentisse. Nunca mandei fatura. Nunca toquei no assunto no dia de ação de graças. Não era um empréstimo na minha cabeça, era o aluguel que eu pagava pela pertença. Prova mensal de que eu era uma pessoa que valia a pena manter na família em que nasci. Por 6 anos, ninguém naquela casa nunca disse as palavras obrigada em voz alta. Nem quando o ar-condicionado central morreu no meio de uma onda de calor de agosto, e eu transferi o dinheiro para uma unidade nova sem ser pedida. Nem no outono em que o telhado começou a deixar água entrar no quarto da vovó Rosa e eu paguei o conserto antes da próxima tempestade. O que eles diziam em vez disso, nos churrascos, para as tias, sempre com uma risadinha, era o oposto de obrigada. Deve ser bom, uma prima me disse uma vez num churrasco, equilibrando um prato de papel, acenando para meu salário estável e meu apartamento quieto a 3 horas de distância. Sem responsabilidades. Eu sorria. Eu sempre sorria. Eu tinha uma hipoteca numa casa onde não morava. A mão de uma avó nas minhas costas à meia-noite e uma família inteira que tinha quietamente concordado que eu não precisava de nada, e eu dizia a mim mesma que isso bastava. Disse isso a mim mesma por 6 anos. Confundi ser necessária com ser desejada. Na manhã do velório da minha avó, o sino estava no balcão e ninguém tocou nele. Notei do jeito que você nota um relógio que parou. Uma pequena ironia que faz a sala toda parecer fora das dobradiças. Havia lasanhas embrulhadas em papel alumínio ao longo do balcão e gente que eu meio reconhecia murmurando na sala, e havia a cadeira no pé da mesa. A cadeira dela, puxada um pouco do jeito que sempre estava, como se alguém ainda pudesse descer as escadas e precisar dela. Ninguém sentou nela. Ninguém tocou o sino. A casa estava cheia e nunca na minha vida tinha estado tão quieta. Fiquei parada na cozinha com o casaco ainda vestido e olhei para aquela coisinha de latão e a ouvi clara como se estivesse bem no meu ombro, do jeito que ela tinha dito 100 vezes naquela mesma pia. Não deixe eles te tornarem pequena. Está me ouvindo? Não deixe. Quando os últimos carros finalmente saíram naquela noite, entrei na cozinha e embrulhei o sino num pano de prato e deslizei para dentro da minha bolsa. Levei o sino. Ninguém notou. 3 meses depois, ganhei e dirigi para casa. A porta de tela bateu atrás de mim e eu estava sentada no escuro do meu próprio carro antes de entender que estava chorando sem fazer nenhum som. Quero ser precisa sobre o que aconteceu naquela cozinha porque por muito tempo depois eu não conseguia ser. Eu tinha entrado com o bilhete atrás do quebra-sol e a voz da minha avó no peito e as palavras mamãe, você não vai acreditar nisso já formadas, e esperando na boca. E minha mãe olhou para cima da mesa, passando pelo lugar exato onde o sino ficava e me mandou arrumar as coisas. Que meu quarto agora era da Vivian, que eu era adulta, que eu deveria dar um jeito. Vivian desceu as escadas enquanto ainda estava acontecendo, segurando uma pilha dos meus suéteres dobrados contra o peito, como se já fossem dela para carregar. E ela, ao menos, teve a graça de manter os olhos no chão. Obrigada, mana. Vivian disse baixinho, como se estivesse me entregando algo em vez de tirar. Eu não discuti.
Você já sabe que não. A coisa de ser a confiável por 35 anos é que o silêncio vem automaticamente. É um reflexo mais velho que o pensamento. Peguei minhas chaves e saí pela porta da frente que eu pessoalmente tinha impedido o banco de trocar as fechaduras e entrei no meu carro na entrada. Sentei ali com as duas mãos às 10h02, num carro estacionado. Em algum lugar da rua, um aspersor ganhou vida, e eu estava a 3 horas da minha própria cama com 15 milhões de reais que ninguém naquela casa nem sabia. E a única coisa que eu conseguia sentir era aquela cadeira puxada no pé de uma mesa, sem ninguém mais que aguardasse para mim. Então meu celular acendeu no banco do passageiro. Um alerta bancário, o mesmo que chegava todo mês brilhando no escuro do carro. Pagamento recebido, hipoteca. A hipoteca deles. Paga por mim automaticamente aquela mesma semana, enquanto lá em cima eles encaixotavam minha infância para dar espaço à minha irmã. Dirigi às 3 horas de volta para Curitiba naquela noite. Não lembro da maior parte da estrada. Lembro das faixas brancas e do rádio que nunca liguei e de entrar no meu próprio estacionamento em alguma hora sem nome. Na manhã seguinte reclamei o prêmio. Eu teria esperado me sentir triunfante ao entrar para fazer isso. Em vez disso, senti como se estivesse preenchendo um formulário porque estava. Num momento eles perguntaram se eu queria manter meu nome privado. Tem uma janela para isso agora. Um período de meses em que o Estado guarda se você pedir. E lembro de pausar sobre a pergunta e depois pensar com uma planura que ainda me surpreende. Por que eu esconderia? Eu não tinha feito nada. Não tinha nada a esconder. Segredos, ao que parece, eram um negócio da família e eu nunca tinha sido incluída em nenhum. Então não pedi privacidade. Assinei onde apontaram. Eu sempre assino. E dirigi para casa. E quando o noticiário local da noite passou seu alegre segmentinho sobre uma vencedora da cidade, meu nome estava bem ali. Descobri do jeito que a cidade toda descobriu. Tinha parado para pegar um sanduíche e a televisão presa no canto da lanchonete estava passando o segmento. E um homem 2 bancos adiante apertou os olhos para a tela, depois para mim, depois de volta para a tela. Ei, ele disse, abrindo um sorriso. Não é você que ganhou. Até o meio-dia minha mãe estava ligando. Tinha deixado 2 mensagens de voz antes que eu pudesse nem sentar com o telefone. A primeira, eu nunca vou esquecer porque era a mais quente que ela já suou direcionada a mim. Querida, Lúcia Vale disse naquela voz de almoço de igreja, aquela voz para outras pessoas. Vimos a notícia. Ah, filha, estamos tão orgulhosos de você, você tem que vir celebrar conosco. Só queremos o melhor para esta família. Você sabe disso. Fiquei parada na minha cozinha e deixei tocar, e nada em mim se moveu. Eu poderia ter me convencido a acreditar nela. As pessoas fazem isso. Aquela voz era tão boa, e eu tinha passado a vida toda com fome dela. Mas por baixo do arrulho da minha mãe, não destinado a mim de jeito nenhum, eu podia ouvir Vivian ao fundo falando com alguém baixo e ocupada. Só precisamos passar o fim de semana, Vivian estava dizendo. Vai ficar tudo bem uma vez que a casa estiver finalizada. Finalizada. Eu trabalho com títulos, então fiz o meu. Sentei no meu laptop de trabalho naquela noite e disse a mim mesma que só estava satisfazendo uma sensação incômoda. Essa é a mentira que as examinadoras contam para si mesmas. Dizemos que só estamos puxando a corrente, só traçando quem possuiu uma propriedade, e quando, só sendo minuciosas, só curiosas. Mas eu sabia, no momento em que minhas mãos encontraram o teclado, que estava com medo do que veria. O cartório do município coloca tudo online agora. Toda a escritura, toda a hipoteca, todo o ônus, escaneados e carimbados e pesquisáveis, disponíveis para qualquer um no mundo com paciência para ler. Eu tinha passado uma década lendo segredos de outras famílias naqueles registros, seus divórcios escondidos no timing de uma transferência, suas dívidas, as pequenas traições legais que vivem na história de uma propriedade, se você sabe onde olhar. Nunca tinha puxado a casa da minha própria família. Você não faz isso. É como ler seu próprio prontuário médico procurando um tumor. O cursor piscava no campo de busca. Lá fora, o cachorro de um vizinho latiu para nada e depois pensou melhor. Digitei o endereço que eu pagava. O registro carregou do jeito que sempre carrega. Uma coluna limpa de documentos em ordem de data. E meu olho desceu como desce em qualquer cadeia. O fechamento de 2020, meu nome, o refinanciamento, tudo exatamente onde deveria. E então, 2 anos atrás na cadeia,
Havia um documento que eu não tinha colocado e não esperava. Um tipo de instrumento que leio uma dúzia de vezes em qualquer dia de trabalho normal. Uma escritura de transferência rápida, registrada, datada de março de 2024. Abri o scan. Era curta, do jeito que essas coisas são. Meus pais, Roberto e Lúcia Valli, concedendo e transferindo rapidamente todo o seu direito, título e interesse na propriedade para minha irmã, para Vivian, notarizada, testemunhada, registrada no município. 2 anos atrás, enquanto eu pagava, enquanto minha mãe me abraçava na Páscoa e reclamava que eu não visitava o suficiente, enquanto eu sentava ao lado da cama da vovó Rosa naquele fevereiro, segurando a mão dela esfriando. Aquele documento já estava no registro público havia quase 2 anos, e nenhum ser humano naquela família tinha dito uma única palavra para mim. Sentei muito quieta. 2 anos, eu disse em voz alta para um apartamento vazio. A tela tinha ficado brilhante demais, ou meus olhos. Podia ouvir meu próprio pulso nos ouvidos. O pequeno selo do município no canto do scan, o que eu tinha visto em 10.000 documentos e nunca senti nada, parecia obsceno para mim agora, como um carimbo notarizado de aprovação pressionado em algo que nunca deveria ter sido permitido acontecer no silêncio. Eles deram a casa enquanto eu continuava pagando. Quando o pior passou, e genuinamente não posso dizer quanto tempo foi porque todo aquele trecho da noite simplesmente sumiu para mim, fiz a única coisa que sei fazer quando o chão se move. Construí um registro, abri meu histórico bancário e comecei a contar. Exportei 6 anos de extratos e alinhei os pagamentos numa única coluna. E no fundo daquela coluna havia um número que inclinava a sala. Mais de R$150 mil da minha conta para aquela casa, mês após mês cuidadoso, enquanto a casa em si tinha quietamente, legalmente, se tornado da minha irmã. Eu tinha uma pasta com tudo até a meia-noite. Sou examinadora. Guardamos os recibos. E em algum lugar na contagem, o luto em mim esfriou para algo mais duro e mais útil, porque a matemática estava dizendo em voz alta a coisa que meu coração tinha passado 6 anos se recusando a ouvir. Eu não era família. Eu era um plano de pagamento. Nada mais, mas um plano de pagamento não fazia sentido contra o que eu tinha ouvido. Se a casa já era da Vivian, assinada, selada, registrada 2 anos atrás, então por que Vivian falava sobre finalizar a casa naquele fim de semana? Por que a celebração repentina? Porque, no instante em que meu nome saiu nas notícias, eles me queriam perto. Se planejaram isso, tinha que haver uma data. O novo pedido de hipoteca estava nos registros como um fio de armadilha que eu quase tinha pisado. Voltei para a cadeia no dia seguinte com um olho mais frio. Os sinais num arquivo que alguém marcou para fraude, onde você para de admirar os documentos e começa a caçar o que não encaixa. E o que não encaixava era um refinanciamento com saque de equity em andamento. Um refinanciamento com saque é o tipo de empréstimo em que você tira o equity acumulado de uma casa e sai com dinheiro na mão. Alguém estava tentando transformar aquela casa em dinheiro. R$120 mil disso, mais ou menos. Eu já sabia para quem era o dinheiro. Tinha ouvido ela ao fundo de uma mensagem de voz planejando o fim de semana dela. Era para Vivian. Um refinanciamento com saque tem que fechar. Precisa de uma data, uma empresa de títulos, uma mesa com uma pilha de papéis e uma caneta em cima. Então fiz uma ligação comum para a empresa de títulos que estava cuidando. Meu nome estava naquela propriedade. Eles tinham que falar comigo. Fiz uma pergunta profissional suave sobre o timing de um arquivo e consegui minha resposta. O fechamento estava marcado para segunda. Naquela tarde eu estava na varandinha do meu apartamento quando meu pai ligou. Não para falar comigo, ao que parece, mas porque tinha discado sem querer ou nunca desligado direito de outra ligação. Peguei a metade de trás de uma conversa que eu nunca deveria ter ouvido. A voz do meu pai, baixa, falando com minha mãe em algum lugar no cômodo ao lado. Fechamento na segunda, Roberto Valli disse. Só precisamos da assinatura dela. A assinatura dela. Abaixei o telefone e sentei no degrau de cima da escada da varanda. Eles não precisavam que eu fosse embora. Precisavam que eu assinasse. Deixei aquilo entrar em mim por um tempo. E quanto mais eu sentava, pior e mais claro, ficava porque tudo de repente se encaixou num sentido terrível. Não foi um ataque de raiva. Foi um cronograma. Arrume suas coisas. Meu quarto entregue para Vivian naquela mesma manhã. O calor açucarado que chegou no segundo em que meu nome saiu nas notícias.
Nada disso era raiva, e nada disso era aleatório. Passo 1. Me limpar para que até o fim de semana eu fosse a filha que já tinha sido avisada que não pertencia ali. Amolecida, desequilibrada, grata por qualquer migalha de boas-vindas que eles quisessem jogar. Passo 2. Reunir a família toda, derramar o calor de volta grosso e deslizar um único pedaço de papel pela mesa para eu assinar sem ler. O despejo nunca foi a crueldade. O despejo foi a preparação para a assinatura. E aqui é onde meu trabalho parou de ser uma ironiazinha triste e se tornou a única coisa que importava porque entendi algo que eles aparentemente não entendiam. Aquela escritura de transferência rápida de 2024, onde meus pais entregaram a casa para Vivian, só tinha transferido a parte dos meus pais. Não podia tocar na minha. Meu nome ainda estava naquela escritura. Meu nome ainda estava naquele empréstimo. Até onde o município e qualquer empresa de títulos na terra se preocupava, eu era uma proprietária com direitos na propriedade. E agora havia uma escritura de 2 anos atrás na cadeia que nublava o título inteiro. Você não pode refinanciar uma casa de forma limpa quando o título está uma bagunça e um dos proprietários não concordou. A empresa de títulos do novo credor puxaria exatamente o relatório que eu tinha puxado, encontraria exatamente o que eu tinha encontrado e se recusaria a garantir título limpo até aquela nuvem ser limpa, o que significava que eles precisavam que eu assinasse uma transferência rápida minha para voluntariamente entregar meu interesse, de boa vontade, com uma caneta, ou tudo morreria na mesa. Eles não podiam tomar, a lei não deixaria, só podiam pedir, e estavam apostando todo o plano na única coisa que sempre tinha sido verdade sobre mim, que eu diria sim, que eu sempre dizia sim. Tem uma frase que usamos no trabalho sobre gente que tenta vender o que não possui de verdade. Uma examinadora sênior me disse no meu primeiro ano, e nunca tinha parecido pessoal até aquele degrau da varanda. Você não pode transferir o que não é seu para transferir. Sentei ali um bom tempo enquanto a luz ficava laranja, depois cinza, depois sumia. Pensei em marchar para dentro, pensei num advogado, numa ligação, num ultimato que eu entregaria com minha voz finalmente elevada. Pensei em toda a versão barulhenta e satisfatória disso, onde eu vencia sendo mais alta que eles pela primeira vez na vida. E então pensei na mensagem de voz da minha mãe, aquela voz quente e ensaiada. E entendi que a coisa mais poderosa que eu poderia fazer era nada, não dizer nada, não corrigir nada. Deixar eles continuarem acreditando que eu era a mesma garota complacente que assinaria o que fosse deslizado pela mesa. Deixar eles reunirem a família e construírem sua armadilha quentinha e andarem até a beira daquele fechamento. E então deixar o registro falar por si, em voz alta, na frente de todos eles, no exato momento em que estendessem a mão para a minha e a caneta. Fechei o laptop. Minha respiração tinha ficado lenta e uniforme. Deixei eles terminarem. Antes de continuarmos, quero saber o que você faria. Seja honesto consigo mesmo. Você entraria naquela casa no domingo e queimaria tudo na frente de todo mundo? Ou sentaria bem quieto e deixaria eles cavarem o buraco uma pá de cada vez? Me conte nos comentários. Eu leio. Só vou dizer isso. Passei toda a minha carreira vendo gente assinar documentos que não entendia, certa de que estava se safando de algo. Nunca imaginei que as próximas pessoas que eu veria fazer isso seriam da minha própria família. 2 dias até o jantar, deixei o relógio correr. Uma caixa de papelão caiu no chão do meu apartamento com um baque suave, e minha tia a colocou no chão e olhou para mim como se pudesse ver direto até o osso. Tia Helena é a irmã mais nova do meu pai, filha da vovó Rosa, e tinha dirigido até Curitiba na sexta antes daquele domingo para ajudar, disse ela, embora não houvesse muito para ajudar. Eu só tinha trazido algumas caixas da casa no interior ao longo dos anos. A maior parte do que era tecnicamente meu cabia no porta-malas de um carro. Ela carregou mesmo assim escada acima comigo. Depois ficou na minha cozinha com as 2 mãos em volta de uma caneca de café e disse a coisa que ninguém naquela família tinha dito uma vez para mim. Você sustentou aquela casa sozinha. Helena disse, por 6 anos, e todos nós deixamos. Não confiei na minha própria voz para responder. Eu sabia dos pagamentos. Ela continuou, mais quieta agora. Todo mundo sabia dos pagamentos. Só decidimos não olhar muito de perto porque era mais fácil. Colocou a caneca na mesa com grande cuidado como se pudesse quebrar.
Eu não sabia da escritura, Isadora. Juro que não sabia. Lúcia nunca me contou que colocaram no nome da Vivian. Cruzou a cozinha e pressionou algo na minha palma e fechou meus dedos em volta. Uma chave. Uma chave de casa de latão gasta num pequeno laço de barbante vermelho. O tipo que você guarda para alguém que realmente espera que venha. Tem um quarto na minha. Helena disse. Sempre teve. Está me ouvindo? Sempre teve. Alguém naquela família finalmente disse em voz alta, e eu tive que me virar para a janela para ela não ver o que estava fazendo com meu rosto. Conversamos um bom tempo depois disso, o tipo de conversa que você só tem quando uma morte rachou uma família e a verdade começa a sair pela fenda. Helena me contou coisas sobre minha avó que eu nunca tinha ouvido. Contou que vovó Rosa tinha brigado por causa daquela casa, que 2 anos atrás, quando meus pais começaram a falar em colocar as coisas em ordem e garantir que Vivian fosse cuidada, foi Rosa quem disse não. Rosa quem disse que não estava certo, não enquanto Isadora era quem sustentava os pagamentos, não pelas costas dela, não sem contar para a menina que estava mantendo um teto sobre todas as cabeças deles. Eles tinham acenado e ficado quietos e deixado ela pensar que tinha vencido. E então, Helena acreditava, esperaram o assunto assentar e foram a um tabelião, e fizeram mesmo assim. Vovó Rosa morreu, sem nunca saber que eles realmente tinham registrado. Ela falava de você perto do fim, Helena disse, e a voz dela engrossou e ficou instável. Mais do que você pensa, me contou. Helena teve que parar e apertar os lábios e começar de novo. Ela disse que você seria aquela a quem eles viriam quando o dinheiro aparecesse ou o problema viesse. E disse que você seria a que ainda estaria de pé quando tudo acabasse. Eu tinha o sino na bolsa, ainda embrulhado no pano de prato. Não tirei. Só coloquei a mão plana do lado de fora da bolsa e senti o peso dele ali como uma mão entre minhas omoplatas. Vovó Rosa sempre soube onde o lugar pertencia. Tinha uma coisa a mais que fiz antes daquele domingo e não tinha nada a ver com minha mãe. Fui ver uma advogada de imóveis, uma oficial de fechamento chamada Patricia Holloway, numa firma de títulos e escrow, numa tarde comum de quinta, num escritório comum, com um bebedouro zumbindo no canto e o bolo de aniversário de alguém ficando velho na sala de descanso. Levei meus registros, levei a cadeia de título, a escritura, o empréstimo, o pedido de saque que encontrei e meus 6 anos de extratos bancários alinhados na coluna deles. Espalhei tudo na mesa dela e perguntei claramente, profissional para profissional, se eu tinha entendido certo ou se era uma mulher histérica lendo demais na própria família. Patricia Holloway leu devagar, página por página, sem vacilar. Depois alinhou a pilha, dobrou as mãos em cima e olhou para mim por cima da armação dos óculos. Senhora, ela disse, seu nome está nesta propriedade. Eles não podem fechar sem você. Não podem refinanciar contornando você. Isso não é nada. Bateu no relatório de título uma vez, de leve, com um dedo. Isso é tudo. Uma estranha numa sala de conferência emprestada me tratou como se eu importasse mais do que minha própria família tinha feito em 35 anos. Escrevi um cheque para ela na saída, e foi o melhor dinheiro que gastei na vida, incluindo o real que gastei no bilhete. Dirigi para casa com o relatório dela numa pasta no banco do passageiro, viajando no mesmo lugar onde o bilhete premiado tinha viajado alguns dias antes. Então minha mãe ligou e me convidou para um jantar de domingo. A primeira lasanha apareceu na porta do meu apartamento em Curitiba, 3 horas da única cozinha que minha mãe já cozinhou. Ela tinha dirigido. Minha mãe, que reclamava há anos que eu nunca visitava, tinha dirigido 3 horas para ficar no meu capacho com um prato coberto de alumínio equilibrado numa mão e o sorriso de igreja já no lugar. Eu não tinha dado meu endereço para ela em anos. Ela conseguiu em algum lugar. Entrou e colocou o prato no meu balcão como se tivesse feito 1000 vezes, olhou ao redor do meu pequeno apartamento limpo e disse que era lindo. Simplesmente lindo. E não era uma pena eu morar tão longe aqui sozinha. Então foi direto. Sua irmã não tem nada, Isadora. Ela disse, sentando no meu sofá sem ser convidada. Você sabe o que aquele divórcio fez com ela. E agora olhe para você. Milhões. Você é abençoada. Não estamos pedindo a lua. Estamos pedindo que faça a coisa decente e deixe sua irmã ficar com a casa para ela ter onde cair. Deixou assentar um momento. Depois, mais suave, a faca dobrada dentro da gentileza.
Que tipo de mulher tira uma casa da própria irmã? Tinha trazido um documento. Tirou da bolsa, desdobrou na minha mesa de centro ao lado da lasanha e colocou uma caneta em cima. Só para estar pronto, disse, para não termos que lidar com isso no domingo. Deslizou a caneta como uma gentileza. Eu não assinei. Disse que pensaria. Disse do jeito que tinha dito sim a vida toda, suave, concordante, acomodatícia, e vi o alívio passar pelo rosto dela porque o que ela ouviu foi sim. Ela nunca tinha ouvido eu dizer outra coisa em 35 anos. E então os telefonemas começaram. A semana toda, os telefonemas vieram. Uma tia para dizer como estava orgulhosa, como a família se une nos tempos difíceis. Uma prima, rindo, dizendo que eu realmente daria a casa para Vivian. Não daria, porque era tão eu. Uma mulher da igreja que tinha ouvido minha maravilhosa notícia da minha mãe e queria que eu soubesse que bênção era ver uma família cuidar dos seus. Todo o telefonema era quente. Todo o telefonema era outro tijolo macio colocado na mesma parede. Minha mãe tinha contado para toda a congregação que sua filha generosa estava dando um recomeço à irmã. Tinha tornado verdade em voz alta na frente de todo mundo antes que eu concordasse com uma única coisa. Esse era o plano, nu. Me cercar com tanto calor e tantas testemunhas que a garota complacente não poderia fazer cena. Ela tinha certeza. Na cabeça dela, já tinha vencido. Dias antes de eu sequer entrar pela porta, foi a tia Helena quem me mostrou a mensagem. Me ligou 2 dias antes do jantar e havia uma planura cuidadosa na voz dela que apertou meu estômago antes que ela dissesse qualquer coisa real. Tinha visto algo, disse, no grupo da família, aquele com todas as tias, onde minha mãe postava pedidos de oração e fotos de refeições para os doentes. Minha mãe tinha pretendido mandar só para Vivian, mandou para o grupo todo por engano e apagou 1 minuto depois. Mas Helena já tinha visto. Helena encaminhou a captura de tela e eu fiquei no balcão da cozinha e vi carregar. Era da minha mãe para Vivian. 2 semanas atrás, bem na época em que a transferência rápida surgiu pela primeira vez, bem na época em que me mandaram arrumar as malas. Ela vai continuar pagando. Ela não tem para onde ir. Li uma vez, depois li de novo, mais devagar. A geladeira zumbia atrás de mim. Lá fora, uma porta de carro bateu e uma criança riu de algo e eu fiquei bem quieta e deixei 8 palavras rearranjar em 35 anos. Porque elas não eram cruéis, exatamente do jeito que ela pretendia. Eram só verdadeiras. Eu não tinha lugar onde me sentisse pertencente e ela tinha construído todo o plano nisso. Na certeza de que uma garota sem lugar próprio continuaria pagando por um canto da casa de outra pessoa para sempre, só para ser permitida ficar perto da mesa. Lá estava, nas palavras dela. Embalei a pasta naquela noite. Espalhei as páginas na minha cama na ordem em que precisaria. A escritura de 2024, o relatório de título que Patricia Holloway tinha me dado, a coluna de 6 anos de pagamentos, a captura de tela que Helena mandou. Deslizei para uma pasta Manila comum, do tipo que levo para o trabalho. Nada dramático. Depois fui à cozinha e peguei o sino da prateleira e embrulhei num pano de prato, do mesmo jeito que tinha embrulhado na noite do velório. E coloquei na minha bolsa em cima da pasta. Não vou fingir que não estava com medo. Minhas mãos não estavam firmes fazendo isso. Mas em algum lugar no dobrar das páginas e no embrulhar do sino, o medo parou de ser a coisa mais alta na sala. Liguei de volta para minha mãe e disse que iria ao jantar. Ela ficou encantada. Claro que ficou. Ouviu sim de novo, do jeito que sempre tinha, e me disse como todo mundo ficaria orgulhoso, como feliz, como isso era simplesmente o que uma família fazia uns pelos outros. Deixei ela falar. Não corrigi uma única palavra. Não estava entrando para brigar. Estava entrando para deixar eles terminarem. Dirigi 3 horas de volta carregando uma pasta e um sino. O prato de lasanha estava na grade da varanda quando cheguei, ainda quente sob o alumínio. A celebração que ela tinha prometido por telefone a semana toda, e quando entrei, a casa estava cheia. Tias e tios, 2 das minhas primas, um punhado de rostos da igreja, quase 20 pessoas apertadas numa sala que tinha segurado toda a minha infância, todos segurando pratinhos e sorrindo para mim como se eu fosse a pródiga finalmente em casa. Minha mãe cruzou a sala e pegou minhas 2 mãos nas dela. Estamos tão felizes que Isadora está em casa. Anunciou para todo mundo e para ninguém em particular, apertando meus dedos. Onde ela pertence?
Atrás dela, a mesa de jantar estava posta para um banquete, a toalha boa, os pratos que só saíam em feriados. E no pé dela, puxada um pouco, estava a cadeira da vovó Rosa, vazia, do jeito que tinha estado desde fevereiro. Tinham sentado um estranho perto dela, um homem educado de terno cinza, com uma pequena pasta de couro e um carimbo, montado no fim da mesa, como parte do centro de mesa, um tabelião. Minha mãe tinha contratado um tabelião para vir ao jantar de domingo. Todo mundo estava sorrindo, e o tabelião esperava pela minha caneta. Minha irmã Vivian me abraçou um segundo longo demais, sussurrou que estava feliz que eu tinha vindo, que tinha sentido minha falta. Meu pai, Roberto, não conseguia segurar meus olhos. Andava pelas bordas da sala, enchendo copos que já estavam cheios. E minha mãe manteve uma mão leve nas minhas costas o tempo todo, guiando até que tinha me levado até a cadeira vazia ao lado do homem com o carimbo. Deixei tudo. Sentei onde fui colocada e coloquei minha pasta no colo sob a borda da mesa, onde ninguém podia ver, e esperei. Não demorou muito. Minha mãe bateu um garfo na lateral do copo dela e a sala ficou obedientemente quieta, e ela ficou de pé na cabeceira da própria mesa, com um sorriso de igreja fixo no lugar e uma única folha de papel na mão. Temos tanto pelo que agradecer esta noite. Começou. Nossa família toda junta. Tivemos um ano difícil. Um aceno para a cadeira vazia. Um pequeno engasgo praticado na voz para a vovó Rosa, que virou algumas cabeças para os pratos. E nossa Isadora, bem, Deus simplesmente a abençoou tanto. E Isadora, sendo a garota generosa que sempre foi, quer fazer algo maravilhoso pela irmã dela esta noite. Colocou o papel na mesa diretamente na minha frente. Colocou uma caneta em cima e olhou para mim com tanto calor que poderia derreter a prataria. Esta noite, minha mãe disse, Isadora está dando um recomeço fresco à irmã. Não é, querida? A sala toda se virou para mim brilhando, esperando que eu fosse exatamente quem eles sempre souberam que eu era. Ela fez meu roubo parecer ideia minha. Olhei para a caneta. Olhei para o homem com o carimbo que tinha quietamente destampado a própria caneta, pronto para tornar tudo oficial no momento em que eu fizesse minha marca. Olhei para Vivian, cujos lábios tinham se separado, que me observava com algo que eu não conseguia nomear. Olhei para meu pai, que estudava o tecido da toalha como se houvesse uma resposta ali, e olhei para quase 20 rostos iluminados com orgulho de segunda mão por uma generosidade que, na verdade, era um roubo com minha própria assinatura embaixo. E então, enfiei a mão na bolsa. Não tirei a pasta primeiro. Tirei o sino. Coloquei o sino de jantar de latão da vovó Rosa na mesa no meio de tudo, bem ao lado do papel e da caneta. Fez um som pequeno e plano contra a madeira. Algumas pessoas olharam sem entender o que era. Não levantei a voz. Nunca levantei a voz uma vez na vida naquela casa e não ia começar naquela noite. Simplesmente dobrei minhas mãos ao lado daquele sino na cadeira para onde minha mãe tinha me guiado e disse do jeito que Patricia Holloway tinha dito coisas para mim, devagar, uniforme e certa. Antes que alguém assine qualquer coisa, eu disse, gostaria que todo mundo visse o que estão assinando. O sorriso da minha mãe não se moveu, mas algo atrás dele sim. Isadora? Ela riu levemente para o benefício da sala. Querida, não é hora para isso. Isso é negócio de família. Não tem nada para mostrar a ninguém. Estendeu a mão para o papel. A casa só está sendo colocada no lugar. É só isso. Lúcia, meu pai disse o nome dela baixo, um aviso sob a respiração. Lúcia, ela não olhou para ele. Eu não estendi a mão para a caneta. Estendi para a pasta. Abri na mesa e tirei a primeira página e coloquei virada para cima, onde as pessoas mais perto podiam ler. Era o scan do município, a escritura de transferência rápida. Deslizei gentilmente para o centro, passando o sino, e vi começar a viajar de mão em mão. Isso é datado de março de 2024, eu disse. Reconhecem? O sorriso da minha mãe finalmente rachou sobre a página, e então coloquei o resto. A segunda folha era o relatório de título, e coloquei sem uma única palavra. Vou desacelerar bem aqui porque essa é a parte que ensaiei na minha própria cabeça 100 vezes e nunca disse em voz alta até aquela mesa. Eu tinha tanta certeza de que estaria tremendo. Não estava. Tinha caído no lugar para onde vou quando estou lendo um arquivo. Aquela calma plana e cuidadosa de examinadora. E de dentro dela,
A sala barulhenta e lotada tinha ficado bem quieta e bem devagar, como se tudo estivesse acontecendo debaixo d'água. Toquei o relatório de título com um dedo e virei para que o homem com o carimbo pudesse ler por si mesmo. Meu nome está nesta casa, eu disse. Está há 6 anos. Não existe título limpo para dar a Vivian. Nunca existiu. E não existe fechamento na segunda. Nenhum sem minha assinatura. O tabelião colocou a caneta dele na mesa. Senhora, ele disse para minha mãe com cuidado. Ela está certa sobre o título. Depois para mim mais gentil. E senhora, você não é obrigada a assinar nada esta noite. Um som se moveu pela sala. Não palavras ainda. Só o som que 20 pessoas fazem quando todas entendem uma coisa no mesmo instante. Não parei. Coloquei as páginas uma de cada vez. 6 anos, eu disse. Coloquei o primeiro extrato bancário. Um pouco mais de R$2.000 todo mês. Outro extrato. Mais de R$150.000 da minha conta para esta casa. Outro numa casa que vocês transferiram para Vivian em 2024, enquanto pegavam meu dinheiro. Enquanto não diziam nada. Cheguei à última página. Tinha imprimido essa porque sabia que precisaria ler em voz alta e sabia que não conseguiria olhar para ela enquanto fizesse. E tem isso, eu disse, uma mensagem de texto de você para Vivian 2 semanas atrás. Não chamei ela de mãe. Não então. Li do jeito que você lê um veredito. Ela vai continuar pagando. Li. Ela não tem para onde ir. A sala tinha ficado tão silenciosa que eu podia ouvir a lasanha assentando sob o alumínio no balcão atrás de mim. Coloquei a página ao lado do sino e levantei os olhos, e pela primeira vez a noite toda olhei direto para ela. Você estava certa sobre uma coisa, Lúcia, eu disse. Eu não tinha lugar onde me sentisse pertencente, então continuei pagando por ele. Essa parte você entendeu perfeitamente. Foi quando ela perdeu. Minha mãe se levantou da cadeira tão rápido que arranhou para trás no chão, e o sorriso de igreja sumiu, e o que estava escondido embaixo saiu na frente de todos eles. As tias, os tios, as primas, as mulheres do banco de alimentos que ela administrava. Depois de tudo que fizemos por você, a voz de Lúcia Vale subiu, alta e tremendo. Você não precisa. Você tem milhões, você. Sua irmã não tem nada. Deveria ir para a Vivian. Sempre deveria ter ido para a Vivian. Você só era. Ela se conteve, mas não há tempo. Tinha dito na frente de todo mundo. Tinha contado para uma sala inteira, na própria voz elevada, exatamente o que eu tinha sido para ela. Não uma filha, um recurso, uma linha num livro-caixa. A garota que pagava porque não tinha para onde ir e que deveria continuar pagando. Quietamente, gratamente, para sempre. Meu pai tinha a cabeça nas mãos. Vivian estava chorando, e pela primeira vez era o tipo de choro que não ia conseguir nada para ela. O homem com o carimbo tinha quietamente fechado sua pequena pasta de couro e entrelaçado os dedos em cima, porque não ia haver nenhuma notarização naquela casa aquela noite. E do fundo da sala, uma das mulheres da igreja, uma senhora mais velha que eu conhecia a vida toda, que costumava me dar balas de butterscotch durante as partes longas do sermão, disse algo no silêncio, suave, quase para si mesma. Lúcia, ela disse, sempre nos perguntamos por que ela sustentava tudo sozinha. A sala finalmente a viu. Eu me levantei. Não me gabei. Preciso que você saiba disso porque eu tinha imaginado me gabar. Tinha ensaiado algo cortante na longa viagem, e quando o momento realmente veio, não havia gosto para isso na minha boca. Só juntei minhas páginas de volta na pasta, devagar, em ordem, do jeito que tinha trazido. Não vou assinar, eu disse, e não estou com raiva. Peguei a caneta e coloquei na borda mais distante da mesa, fora do meu alcance e do deles. Só parei de pagar para pertencer. Deixei o relatório de título na mesa. Eles podiam ficar com ele. Iam ler por um bom tempo. Peguei o sino e saí. Dirigi para a única porta que sempre esteve aberta. Se você já aprendeu que as pessoas que diziam família na verdade queriam dizer alavanca, que em algum ponto ao longo do caminho o amor tinha quietamente vindo com uma fatura, eu honestamente gostaria de ouvir sobre isso. Me conte nos comentários o quanto custou para você finalmente parar de pagar. E se esta história colocou palavras em algo que você tem carregado em silêncio, se inscreva porque essas são as histórias que conto aqui, as que ninguém na família nunca diz em voz alta. Então, fique comigo mais alguns minutos. O final é a parte que mais preciso que você ouça.
A luz da varanda da tia Helena estava acesa quando cheguei e a porta se abriu antes que eu pudesse bater. Era tarde. Tinha dirigido às 3 horas com o sino no banco do passageiro onde o bilhete costumava viajar. Helena deu uma olhada no meu rosto e não fez uma única pergunta. Só deu um passo para trás e segurou a porta bem aberta. E dentro havia uma lâmpada queimando baixa e um prato já posto na mesa, e o cheiro de algo mantido quente no forno para uma pessoa que poderia estar atrasada. Alguns dias se passaram desde aquele jantar agora, e vou te contar claramente onde as coisas estão, do jeito que eu gostaria que me contassem. Tenho meus próprios advogados, e eles estão desenrolando meu nome daquela casa nos meus termos. Finalmente tirando meu nome de um empréstimo que eu nunca deveria ter carregado sozinha, resolvendo o equity que me devem por 6 anos de pagamentos que todo mundo concordou em esquecer. Não estou lutando para ficar com a casa. Não quero. Nunca foi o lugar a que eu pertencia. Só foi o lugar que paguei. Deixe ser a coisa que eles têm que resolver pela primeira vez. O fechamento de segunda não aconteceu. Claro que não. Você não pode transferir o que não é seu para transferir. Minha mãe ligou. Vivian também. Uma mensagem de voz molhada cheia de palavras como mal entendido e ainda somos família, não importa o quê. Não liguei de volta para nenhuma. Não por vingança. Só parei em algum lugar naquela viagem escura de audicionar para um lugar numa mesa que nunca ia guardar um para mim. Comprei para mim uma casinha com uma parte dos ganhos. Nada grandioso. O tipo que ela sempre disse que uma casa de verdade precisa. O jantar está pronto. Helena chamou da cozinha dela hoje à noite, do jeito que faz agora, como se fosse a frase mais comum do mundo. Eu tinha parado de audicionar por um lugar, tinha recebido um de graça por pessoas que me procuram primeiro. Parei de dar um jeito. Comecei a pertencer. Tem uma última coisa. Coloquei o sino numa prateleira na minha cozinha nova, onde posso ver enquanto o café passa. Por muito tempo depois daquele fevereiro, eu não conseguia me fazer tocar nele. Parecia pertencer a uma casa que eu já tinha perdido, para uma mulher que já tinha ido. Mas hoje à noite, com o prato posto e a lâmpada acesa e um lugar guardado para mim na mesa de outra pessoa, peguei. Segurei aquele pequeno peso de latão na mão, quente do calor do forno na cozinha, e pensei numa mulherzinha no pé de uma escada e uma cadeira puxada só assim, e uma mão pressionada plana entre minhas omoplatas à meia-noite. E toquei. O som subiu pela casa, claro e brilhante, do jeito que sempre subia. E não significava, venha ser útil. Não significava, venha pagar. Significava, venha. Tem um lugar para você aqui. Sempre teve. Minha avó sempre guardava um lugar para mim. Agora eu guardo o meu. Eu era adulta. Então dei um jeito exatamente onde eu pertencia.